essa é a primeira questão que eu vou abordar na lista 8, que diz o seguinte: um hacker desconhecido quer a senha de acesso de administrador do AT Forces que para pegar os problemas para o próximo contest. Para conseguir isso, ele entrou no escritório do administrador e roubou uma peça de papel com N senhas. Essas senhas são strings com letras latinas, letras padrões, certo? E o hacker, ele foi para casa se preparar para hackear o AT Forces. Ele descobriu que o sistema contém apenas senhas da lista roubada, da lista que ele roubou, né, que tinha N senhas, e que o sistema determina a equivalência das senhas da seguinte forma: se as senhas A e B são equivalentes, não, as senhas A e B são equivalentes se existe uma letra que tanto está na senha A quanto na senha B. E duas senhas A e B são equivalentes se existe uma senha C que é equivalente tanto a A quanto a B. Ou seja, se eu tenho uma letra que é comum a duas senhas, elas são equivalentes. Mas ao mesmo tempo, essa equivalência pode ser estendida. Por exemplo, se eu tenho uma senha A que é equivalente a uma senha B e essa B é equivalente a uma senha C, então a senha A também é equivalente à senha C. É basicamente isso. Então a equivalência meio que é definida a partir de componentes, certo? Componentes de equivalência. Partições, podemos dizer assim. E apenas uma senha da lista de senhas do administrador. Apenas uma senha da lista é a senha do administrador do sistema de testes. Ajude o hacker a calcular a menor quantidade de senhas requeridas para garantir o acesso ao sistema. Mantenha em mente que o hacker não sabe qual senha é a senha correta. Beleza? A quantidade de senhas é bem grande, 2 vezes 10 à quinta. E a quantidade de caracteres, somando todas as senhas, é no máximo 10 à sexta. Uma coisa que a gente pode observar é que isso dá para definir como um grafo, né? Entre cada palavra seria como se fosse um vértice. E as conexões, no caso, se eu tenho uma senha que é equivalente a outra, talvez possa ser uma aresta. Mas isso a gente vai ver ainda. Agora, já na explicação, a gente tem aqui as observações de que duas senhas são equivalentes quando tem pelo menos uma letra em comum. E a gente precisa saber quantos grupos de senha equivalentes existem. E um grupo é definido meio que como se fosse um componente de um grafo, certo? E uma boa ideia para isso seria adicionar uma aresta em cada par de palavras que é equivalente. Depois basta sabermos quantos componentes existem no grafo. No caso, se eu tivesse essas palavras aqui, o grafo resultante seria esse daqui. Mas essa ideia ainda não é boa o suficiente, porque a quantidade de arestas que a gente precisa adicionar pode ser gigantesca. Por exemplo, nesse caso aqui são apenas 8 palavras, mas a quantidade de arestas que foi preciso adicionar é 28. E esse número pode ficar muito grande, por exemplo, quando o n é igual a 10 à quinta, pode ocorrer até 5 vezes 10 à nona, quase 5 vezes 10 à nona conexões. Então, daria TLE criar todas essas conexões, fosse feito dessa forma. Então, a ideia que é a esperada para esse problema seria criar nós intermediários, que seriam um nó para cada letra. Então, tipo, por exemplo, cada palavra que tem a letra A vai estar ligada a esse vértice com a letra A. E indiretamente ele vai estar conectado com todas as palavras que tem a letra A. Certo? Porque elas também vão estar ligadas aqui. Aí dessa forma, você garante a conectividade entre palavras que, ainda que de forma indireta, entre palavras que têm a mesma letra, certo?
E dessa vez, a quantidade de vértices, não, a quantidade de arestas é menor. Por quê? Porque são apenas uma quantidade de arestas igual à quantidade de letras. Por exemplo, cada palavra ela só vai estar conectada no máximo a quantidade de letras que ela tem. Se ela, se ela, no caso, só vai estar conectada até no máximo o mínimo entre a quantidade de letras que ela tem e 26, né? Porque não faz sentido eu conectar duas vezes uma palavra na mesma letra. Então, como a gente viu no enunciado do problema que isso não excede, a quantidade de letras não excede 10 a sexta, então é tranquilo para a gente assumir que dá para fazer dessa forma. Agora vamos para o passo a passo, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho essas palavras. Aí eu adiciono esses vértices do A até o Z. E aí eu vou iterando para cada letra de cada palavra. Primeiramente, na palavra CAC, eu vou para o vértice C, então eu ligo esse vértice com o vértice C. Depois o vértice A e depois o vértice C de novo, então eu não ligo mais, certo? Aqui nessa palavra. Primeiro eu ligo com o vértice A, depois com o vértice B e depois com o vértice C. Aí essa palavra com o vértice D, com o vértice A e com o vértice Y. E assim por diante. Aí a gente acaba chegando no final com um gráfico que pode ser separado em dois componentes. Lembrando que eu não conto esses vértices aqui na hora de contar os meus componentes, certo? Então seria basicamente eu olhar esse vértice, eu iterando pelas palavras. Vamos supor que eu estou iterando nessa mesma ordem. Aí eu vou na palavra CAC, aí eu vejo que ela está num componente que eu ainda não utilizei, que eu ainda não criei, já que eu ainda não utilizei nenhum componente, certo? Aí beleza. Aí a partir daqui eu marco todos os vértices desse componente, seja a partir de uma DFS, por exemplo. Aí depois, quando eu for iterar nesse vértice aqui, ele já vai estar visitado. Então não cria um novo componente e sim, desse vértice aqui, como ele ainda não tinha sido visitado, eu crio um novo componente. Já a partir desse vértice aqui, qualquer um desses três não vai criar um novo componente porque eles já vão ter sido visitados a partir de talvez um DFS iniciando desse vértice quando eu visitei ele. Aí quando eu chegar aqui nesse vértice EF, ele não vai ter sido visitado também. Então, a partir disso, eu crio um novo componente e faço uma DFS a partir de EF para marcar todos os vértices do componente, certo? Então, quando eu chegar em GIF, ele já vai ter sido visitado através dessa DFS iniciada em EF, então eu não adiciono um novo componente. Então, a quantidade de componentes é 2. Agora vamos para a parte de código. A gente vai ter um grafo através de lista de adjacência, certo? E um array de se cada vértice foi visitado ou não foi visitado. Aí eu vou fazer uma DFS que começa no... Esse daqui é a função DFS que começa no vértice I. E é uma DFS normal, que se o vértice não foi visitado, eu marco ele como visitado. Tipo, vendo as adjacências a partir do vértice que é o topo da pilha. Se o vértice ainda não foi visitado, então eu marco ele como visitado e eu adiciono ele na pilha. Tranquilo, uma DFS iterativa. E aqui seria como é feito o grafo, certo? N mais ordem quer dizer que tipo o vértice na posição N mais ordem é tipo o código da letra, código ASCII da letra, um número que representa a letra. Aí o vértice na posição N mais o ordem de cada letra é o vértice que representa aquela letra sozinho. Então, depois é só andar por todos os vértices. Se um vértice ainda não foi visitado, por todas as palavras, no caso, se uma palavra ainda não foi visitada, eu inicio uma DFS a partir dessa palavra para marcar todos os vértices no componente dessa palavra e adiciono um na resposta, certo? E é basicamente isso.